Oiê, que bom que você veio! Sou Ana Salinas e estou aqui para fazer para vocês uma aula muito legal. Bom, se você está aqui, você já entendeu que a farinha rosa branca é o segredo das receitas de sucesso. E ela é a sua farinha preferida e você nem sabia. Eu vou te contar, ela é a minha farinha preferida e eu sei exatamente o porquê e eu posso provar aqui para vocês nesse momento. Lembra do bolo que nós fizemos, aquela receita maravilhosa, untuosa, umidazinha, feita à base de maionese com farinha rosa branca, um bolinho de chocolate muito top? Pois bem, ele está aqui pra gente. E você percebe que, embora seja um bolo de chocolate, ele não faz aquela casca, né? Aquela casca mais espessa. E olha como ele é fofinho. E é exatamente com ele que nós vamos, então, decorar um bolo muito legal. O tema desse bolo é um fogãozinho. E é claro que eu vou usar o fogão da rosa branca, mas você pode fazer a decoração aí mudando o que você quiser, dando o seu toque, mas o que interessa são as técnicas que serão dadas aqui, que você vai poder levar para a sua vida na confeitaria de um modo geral, e é muito bom. Então, claro, estou usando essa receita, a receitinha de chocolate, que está lá no Instagram da Farinha Rosa Branca. E você pode usar essa receita para bolos com confeitagem, com recortes, tá? Ele, embora seja um bolo muito macio, ele é muito bom para você também fazer bolos esculpidos, recortados, tá? Então, com as técnicas que eu vou dar aqui, você consegue fazer coisas muito legais. Então, vamos lá? Bom, então vamos começar com a montagem. É um bolo que naturalmente ele já fica muito úmido, não faz aquela crosta de chocolate em cima, então não há necessidade de regar com calda. Mas se você preferir, pode, tá? Eu aqui não vou regar, eu já vou então partir para a montagem no recheio. Gosto de fazer um recheio de brigadeiro bem macio, usando sempre creme de leite, né? Eu sempre gosto de misturar um pouco de creme de leite nos meus brigadeiros de recheio para que eles fiquem mais fluidos, né? E menos puxa. Mas você pode, claro, usar o recheio que for de mais melhor gosto do seu cliente, tá? Ou dos seus amigos ou família. Então, isso daqui é muito livre, tá? De acordo com o que você tem de demanda de bolo. E eu adoro um bolo chocolatudo, um bolão de brigadeiro, então é ele mesmo que vai. E aí, olha, você coloca uma quantidade de aproximadamente meio centímetro, tá? De espessura, porque eu gosto de rechear em várias camadinhas, tá? E aí você vai fazer a montagem dele conforme a altura do bolo que você precisar, tá? Então aqui vou colocar a segunda camada de bolo, bem em cima do próximo. Mesma coisa, se quiser umedecer, pode umedecer. Eu não recomendo, gente, umedecer com leite ou com leite condensado, com nada que pereça a temperatura ambiente, tá? Então, bolo com pasta americana, principalmente, que é esse tipo de confeitagem que a gente faz, ele não vai à geladeira. A própria pasta americana e a blindagem de ganache que nós vamos fazer aqui, ela não é legal para ser gelada na geladeira. Então, é um bolo, é um produto sempre de temperatura ambiente. Então, cuidado com isso, tá? Umedecer sempre com calda de água e açúcar, mais nada. Eu boto sempre o dobro de água, tá? Em relação ao açúcar, então se eu botei 1 xícara de açúcar, bota 2 de água, ferve, levantou fervura, tá pronto. E aí, se você quiser temperar essa caldinha, tipo na casquinha de maçã, um limãozinho, uma raspinha de limão, tá? Pode, mas nada também que interfira muito o sabor da nossa massa e do nosso recheio, certo? Então vamos continuar aqui, tá? Mais uma camadinha de recheio. E aí você vai fazendo essa montagem inicial, que é normal, né? Tradicional, então nenhuma novidade até aqui. A gente vai montando até a altura do bolo que você precisa para montar a sua estrutura, tá? O nosso fogãozinho aqui, ele tem 29 centímetros de altura
eu tô me guiando pelo desenho original, né, pelo projeto original. Então ele tem 29 centímetros de altura e 25 centímetros aqui de lado. Então eu tô usando formas de 25 e eu vou crescer até que ele chegue a 29 centímetros de altura, certo? Então vou colocar aqui, vou caprichar um pouquinho mais no recheio. Chegar aqui mais para as pontas, olha, para ficar toda a superfície bem recheadinha. E aí, nós vamos então finalizar com a última camadinha do bolo. Tá? Dessa primeira etapa. Gente, com essas 3 camadas, eu chego um bolo a 10 centímetros de altura. Vou mostrar aqui para vocês, olha, tá? Olha, ele aqui formou com 10 centímetros de altura. É assim que eu vou deixar cada bolo. Como assim cada bolo, Aninha? Eu não tenho um forninho que tem 29 centímetros de altura. Quem merece uma fatia de bolo que tenha 29 centímetros de altura não cabe nem no prato. Então, nós vamos dividir em 3 seções de bolo, como se fosse um bolo de 3 andares. Então, eu vou fazer essa montagem com 10, tá? A outra com mais 10 vai ficar 20 e a última com 9 centímetros um pouco mais baixa. Combinado? Assim, na hora de fatiar, né, a gente consegue camadinha separada e aí cada conjuntinho desse vai estar separado num pratinho e você tem 3 fases desse bolo como se fossem bolos de andares, certo? Então, é a forma fácil de você fazer bolos muito altos, como é o caso. Agora, vai fazer um bolo tradicional com 10 centímetros de altura? Tá pronto, 3 camadinhas desse bolo, já foi para conta, certo? Então, vamos agora à técnica muito top de blindagem com ganache, para a gente poder, então, eu vou terminar de montar esses 3 bolos, e aí é a mesma coisa, tá? E aí, por um passe de mágica, a gente vai aqui, então, já ter o bolo montado, e eu vou ensinar a próxima etapa, que é a blindagem de ganache com ganache muito mágico. Para a nossa ganache mágica, é muito simples. 2 ingredientes maravilhosos, chocolate e água. Isso mesmo, água. Esse, lembrando bem, que é um ganache voltado, dedicado para blindagem de bolo e não para recheio, para bombom, isso não. Esse tipo de ganache para recheio e para bombom, ele precisa ter um teor de gordura, um teor lipídico, que geralmente vem de um creme de leite, por exemplo, tá? Ganache é a junção de chocolate com qualquer líquido. Quando eu digo qualquer, é qualquer, literalmente. Então, quando essa junção, quando essa emulsificação acontece de chocolate derretido com líquido, você cria o ganache. Acontece que quando a gente coloca uma proporção certa de água, esse ganache fica firme. Então, ele blinda o bolo, dando segurança a ele e não alterando a consistência do chocolate depois que ele esfria. Então, depois que ele vai esfriar, ele vai ficar rígido, porém, vai cortar com facilidade na faca, então ninguém vai precisar de serrote para cortar esse bolo e ao mesmo tempo vai ficar super seguro para o transporte. Então é muito legal. Qual é a proporção? A quantidade que você tiver de chocolate, você precisa ter 10% de água. Como é que é isso, Aninha? Corta o zero do final. Então eu aqui tenho 1 kg de chocolate, vou ter 100 ml de água. Se eu tenho 1,5 kg, eu vou ter 150 ml de água. Se eu tenho 300 gramas, eu vou ter 30 ml de água e assim por diante. Sempre a fração de 10% de água em relação ao chocolate. Como é que vai ser feito isso? Vou derreter esse chocolate e vai entrar a água morna. É muito importante esse detalhe. A água não pode estar a temperatura ambiente, nem fervendo. Ela tem que estar morninha, aquela temperatura que você bota o dedinho e não queima, tá? Então, como é que vai ser o sistema aqui que nós vamos fazer agora? Vamos derreter esse chocolate e colocar a água de uma só vez nesse chocolate já derretido, certo? Então, o grande segredo dessa ganache é que você não pode ir colocando a água aos poucos, pingando e mexendo. Você vai estragar a sua mistura, tá? Então, tem que colocar tipo um afogamento, coloca a água inteira e mexe exatamente como vocês vão ver aqui agora. Então temos aqui o chocolate já completamente derretido e agora
a dica é colocar água que já está morninha de uma só vez nessa proporção. E aí, a gente não pode parar de mexer, mas também não é para bater, tá? Então, a gente tem que misturar essa água no chocolate, mas a gente não pode ser assim displicente aqui não, tá? Então, é não parar de bater, de mexer, perdão, sem bater. E assim, no início dessa mistura, parece que vai dar tudo errado, parece que vai talhar. É assim mesmo, não se assustem. Essa água vai aos poucos entrando nesse chocolate, nessa mistura, e já já vocês vão acompanhar aqui todo o processo na íntegra. Você vai ver como esse ganache fica lindo, numa consistência ótima e super brilhoso. Olha, ele já tá integrando essa água aqui na massa. Tá? Então, só mexendo. E já foi. Olha que coisa linda, gente. Olha essa textura. Vou chegar mais pertinho da câmera para vocês verem o brilho desse chocolate. Olha que lindo. E aí é o seguinte, tá nessa temperatura aqui, a água que a gente coloca entra morninha, então o chocolate fica mais ralinho, né? Se você quiser o ganache um pouco mais firme para passar no bolo com mais facilidade, é muito simples, basta esperar um pouquinho, tá? Mexendo de vez em quando até ele pegar a característica que você deseja, ele um pouco mais cremosinho, sem problema, tá bom? Então, a partir de agora é só a gente aplicar no bolo de uma forma muito simples, espalhando, e depois para fazer aquela quinazinha. Nosso bolo não é quadrado, não é retangular? Então tem quina, né? E eu quero mostrar para vocês agora a minha dica de fazer quinagem com ganache. Então primeiro nós vamos espalhar essa ganache por todo o bolo, uma camadinha fina, passada mesmo com a espátula normalmente. Só uma camada fina ao redor de todo o bolo, e em seguida eu vou dar super dica, vocês vão ver aqui agora. Então aqui é bem simples, basta que a gente espalhe esse ganache do início de uma forma muito simples, realmente, apenas para colar resíduos do bolo, né? Enfim, caquinhos, tá? Então essa primeira espatulada de ganache é muito sem compromisso, é muito fina, tá? E não é para ficar o bolo lisinho, retinho e quinado ainda não. Então essa primeira etapa aqui é realmente bem simples e bem de leve. Repara que ele não tá certinho nas bordas, ele não tá certinho aqui, tem a marcação do recheio e tá tudo bem. A gente vai terminar esse processo aqui e aí sim vocês vão ver como fica legal. Então aí vai entrar a dica de ouro. Então eu vou aqui, olha, passar no topo também. E aí quando tiver tudo passadinho, eu entro aqui para dar uma dica quentíssima de ouro para vocês, para valer em qualquer bolo que seja quadrado ou retangular. Bom, então aqui está o bolo totalmente passado com uma camada bem fininha de ganache. Repara que aqui, como eu disse, né, eu boto pratinho dividido, então a gente tá aqui com 3 andares de bolo, tá certo? Então aqui, ó, aqui nós temos um, né, aqui nós temos um, aqui nós temos outro, então tá formando 1, 2, 3 andares, tá? E todo passado de ganache, mas repara que ele não tá certinho, tá dando para ver as divisões entre os bolos aqui, tá? E tudo bem, porque agora vai entrar a mágica da Aninha. Então, primeira coisa vai ser a gente usar papel pluma, que é esse papel que a gente compra em papelarias grandes, tipo a Calunga. Você encontra isso daqui também com venda online. O que é isso? É um papel onde aqui o meio é um isopor,
tá? E ele tá sanduichado com 2 folhas de cartolina branca grossa. Então ele tem uma resistência muito boa, mas ao mesmo tempo ele corta fácil com um estilete, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu botei aqui o tamanho, tá, da lateral do bolo. Na verdade ele vai ser assim, porque o bolo é mais alto, né? Então esse aqui é a altura, esse daqui é o lado, tá? E eu corto isso para cada lado. Se o teu bolo for quadrado, você vai fazer a mesma coisa. Você vai... Deixa eu virar aqui a câmera. Você vai cortar cada lado do seu bolo quadrado ou retangular, que seja, tá? Com largura, né, e altura. E aí você vai cortar 4 peças dessa daqui no seu papel pluma. Em seguida, você vai fazer o seguinte, olha. Papel plástico filme, tá? E você vai embalar esse papel pluma com plástico filme de forma que ele fique muito lisinho. Então eu vou, olha, botar ele bem esticadinho aqui assim. Faz uma embalagem dele legal. E fecha aqui nas laterais. E eu vou fazer isso para todas as partes do meu bolo. Então, eu tenho, no caso do forninho, que eu vou fazer as 2 laterais e a parte da frente e de trás eu contei com o pezinho da tábua. Então, eu fiz o recorte aqui do pezinho da tábua para que fique um corpo único no bolo, para que não tenha diferença da tábua aparecendo, certo? Bom, feito isso, agora sim vai entrar a mágica, tá? Você vai pegar ganache. E aí, eu acho legal, nesse caso, a gente pegar o ganache que tá mais grossinho, que a gente já esperou secar um pouquinho, tá? Então, você vê que ele fica mais cremoso, não tão líquido. Que, na verdade, é o tempo da gente terminar de passar o ganache em todo o bolo, ele já fica mais ou menos com essa consistência aqui, tá? E aí você vai passar uma camada grossinha do ganache em toda a área, já considerando que isso aqui é o tanto certinho do seu bolo, tá? É o tanto que o seu bolo tem que ter no final em termos de tamanho, certo? E aí você fez isso, olha o que você vai fazer agora. Eu vou trazer o meu bolo e vou aplicar, isso aqui não é lateral? Então eu vou aplicar aqui na lateral, colando certinho com ele, tá? Então você vai fazer isso para os 4 lados, tá? Então você vai fazer isso em cada lado. Assim que a gente passa todo o bolo com essa capa, eu então passo uma camadinha a mais de plástico filme para que ele fique bem embaladinho desse jeitinho aqui, tá certo? Para finalizar, coloco um plástico filme também no topo e aí vou levar um pouquinho na geladeira ou congelador para que esse ganache todinho da parte superior e também da lateral endureça, tá? E aí nós vamos ter o formatinho do bolo surpreendente. Vocês vão ver só já já. Enquanto o nosso bolo tá na geladeira, preparando o ganache para ficar durinho, vamos então começar a fazer a decoração, preparando então os botõezinhos do nosso forno. Com a logo da Rosa Branca, é claro. Começo polvilhando a superfície da minha bancada com amido de milho dentro de uma trouxinha de paninho multiuso. Isso aqui já faz ele dosar a quantidade de polvilho com a peneiragem, né, pelos poros do paninho multiuso. Então é um processo muito legal que eu faço. Aí boto um pouquinho de massa, pasta americana misturada com um pouco de massa de flor para ficar durinha, para ficar um pouco mais rígida. E na sequência é só abrir. Cuidado para esse botãozinho não ficar muito fino, então ele tem que ter uma certa espessura para ter um relevinho, né, sobre o fogão. E aí você vai cortar quantos botõezinhos você quiser, tá? Ele tá grossinho desse jeito.
ó. E aí eu vou cortar 4 botõezinhos desse, certo? E aí, para aplicar a logo, é muito simples. Eu imprimi já a logo da Rosa Branca no tamanho que eu quero em relação ao tamanho do meu cortador do botão, que isso vai ser conforme o trabalho de vocês, né? E passei o desenho para um papel manteiga nas duas faces, na frente e no verso. Isso aqui vai servir como um decalque, tá? Para você aplicar aqui. O importante, gente, nessa etapa, é que você deixe essa pecinha aqui, como ela tá misturada com um pouquinho de massa de flor, deixa ela secar um pouquinho. Senão, quando você passar o desenho, vai acabar marcando, tá? Quando você passar o lápis, ele vai afundar nessa massa. Então, é sempre bom esperar, tipo, uns 10 a 15 minutinhos, essa massa dá uma encorpada antes da gente fazer esse processo. E no mais, é muito simples. Vou mostrar aqui para vocês. Lápis grafite. E aí você vai simplesmente passar o risco sobre a pecinha, tá? Então, cuidado para não fazer muita pressão com o lápis. Pressão apenas o suficiente para que esse desenho marque o que você precisa que ele marque, tá? Tá aqui. Não sei se dá para ver muito pela câmera, mas tá aqui o desenho marcado, ok? E agora é muito simples. Canetinha hidrocor atóxica, tá? Nós vamos então fazer a pinturinha com a própria canetinha hidrocor atóxica. Isso daqui você compra também em lojas de artigos para confeitaria, tá certo? Lembrando que a rosa é branca, o que é vermelho é o fundo, tá? Então, a gente vai passar aqui o contorninho. É só seguir o desenho, tá? Eu não sei se pela câmera tá dando para ver a linha, mas aqui para mim tá dando para ver a linha muito direitinho, tá? E aqui o fundo, então, que é vermelho, e a gente pinta, então, o fundinho de vermelho. Essa pintura, se você não tiver a canetinha hidrocor, é que eu prefiro, como é um desenho com riscos mais precisos, né? Eu acho que a caneta dá maior facilidade para fazer esse desenho. Você pode fazer também com corante em pó, diluído em álcool de cereais, um vodka, tá, alguma bebida alcoólica branca, ou pode fazer também com corante em pasta ou gel. Eu só não recomendo muito fazer com corante líquido, tá, gente? Porque o corante líquido, ele borra muito e suja o dente depois de quem for comer. É importante dizer o seguinte: ai, Ana, o botãozinho do fogão, que é o bolo, vai comer? Às vezes a criança acha legal comer o botãozinho do fogão do bolo. Então é importante que tudo seja atóxico, que seja comestível mesmo, tá? Que não use nada que possa dar algum tipo de alergia, nada que seja grosseiro, porque a gente nunca sabe quem vai comer aquela pecinha do bolo, certo? Então, aqui, ó, as pecinhas prontas, já com a loguinho da Rosa Branca, para a gente encaixar, então, no nosso forno. E aí, você vai fazendo todos os detalhes de decoração do seu forno ou do seu bolo, né? Então, esse momento que o bolo tá na geladeira para guardar o ganache, né, pegar o ponto, esfriar, é um momento bom de descanso, entre aspas, para a gente adiantar, antecipar o nosso trabalho. E aí, quando a gente cobrir o bolo, é só aplicar e se divertir. Então, eu vou para outra parte da decoração, que é a parte de cima do bolo, que é aonde tem os queimadores do fogão, né? Então, isso no desenho do projetinho de papelão da Rosa Branca tem, que é muito fofo. E eu vou mostrar para vocês que é exatamente o mesmo processo que nós fizemos agora. Então, vamos lá.
Olha, tenho aqui massa azul, pasta americana azul, aberta. Ela já tá aberta, gente, há uma meia horinha, tá? Que é para ela ficar mais rígida, ok? E aqui a mesma coisa. Eu passei o risco, tá? Para um papel manteiga do desenho da parte superior do fogão. Eu aqui cortei uma área maior do que eu preciso para o topo do bolo. Por quê? Eu nunca sei, né, depois do ganache, o quanto esse bolo vai crescer, né? Ele acaba crescendo meio centímetros, então eu abri maior para que eu possa ter lastro para poder, enfim, acertar, tá? Então aqui, olha, eu copiei com uma caneta vermelha, tá? E passei aqui a lápis, tá? A partezinha que eu quero. Então, exatamente da forma que eu vou fazer agora, ó, vou passar por cima aqui. Por que eu fiz de caneta vermelha? Para ficar bem nítido, para eu enxergar e vocês também aí na câmera, tá certo? Então, olha, vou passar o lápis exatamente em cima da linha, que é o que me interessa. E aí a gente faz aquele decalque, né? Aquela adesivagem para passar o risco bonitinho, tá? Então só esse lado aqui tá com lápis, é esse lado que vai ficar encostado na nossa massa azul, que já está sequinha, certo? Agora eu simplesmente centralizo aqui o meu risco em relação ao que já está aberto, lembrando, né, que ele está um pouco maior do que o tamanho real do meu projeto, certo? E aqui, olha, você vem riscando exatamente onde está a linha para poder passar bonitinho o desenho lá de baixo. E aí você vai fazer nas 4 posições da boca do fogão. Olha, tá aqui o desenho. Aí algumas linhas que ficaram mais clarinhas, olha, você pode reforçar para na hora da pintura a gente poder enxergar exatamente o que tá feito, tá? O que é para fazer seguindo direitinho a linha aqui. Eu acho que já dá para enxergar bem, né? E aí a mesma coisa, galera, vocês podem fazer essa pintura ou usando a caneta preta ou usando o pincel com tinta preta, tá? Pode ser em pó diluído em bebida alcoólica ou pode ser usando corante em pasta ou gel, aí tanto faz o que você preferir. Eu gosto sempre de usar ou corante em pó diluído ou a caneta para quem for comer não ficar com os dentinhos pretos. Então agora com a canetinha hidrocor atóxica preta, a gente vem então fazendo a pinturinha conforme é no original. Então essas linhas são mais grossinhas no fogãozinho original, então eu vou fazer elas mais grossinhas. E assim a gente vai brincando de fazer a decoração. E aí, obviamente, eu vou fazer isso para as 4 bocas, certo? E aí você em casa aí vai repetir também esse processo. Eu aqui só vou mostrar o processo de uma e depois vou mostrar já pronto, porque depois é só repetir, certo? Essa parte aqui no meio é toda preta, então para que não fique marca de caneta, a caneta é legal usar quando tem linhas aqui, como eu tô fazendo, né? Mas uma área grande pintada, eu prefiro pintar com pincel e tinta. Vai mais rápido e não fica a marquinha da caneta, certo? Mas esse processinho aqui com a caneta atóxica é muito mais rápido e mais certeiro, né? A gente fica com mais liberdade de fazer o traço, fica mais certinho, certo? Eu gosto de passar várias vezes no mesmo ponto do que passar uma vez forte, tá? Assim,
a linha não afunda na pasta, não tem risco de acontecer, de ficar rachado, tá? Então eu passo, olha, várias vezes devagarinho até ela ficar mais escura, tá? Tem gente que já vai na fúria aqui e acaba rachando a massa da base. Aqui eu nem vou me preocupar tanto, porque nós vamos então pintar com a tinta, tá? Aqui só para fazer a marca que a gente precisa mesmo. E agora então basta fazer a pinturinha da parte interna aqui com o pincel e a tinta. Isso aqui ele seca em alguns momentos, né? Porque a gente dilui com álcool, então ele seca, a secagem dele é rápida. A pasta americana também absorve bem a tinta, então aqui finalizamos e agora é só deixar secar nossos super queimadores do fogão. Coisa mais fofinha do mundo. Olha aqui como é que vai ficar a parte de cima. Muito lindo, né? Bom, agora vamos ver se o bolo já está pronto na geladeira, se o nosso ganache já ficou pronto. Vamos lá. Bom, primeiro vamos começar tirando o plástico da parte superior, tá? Então, já tá aqui retinho, terminado certinho, tá? Essas pequenas bolhas que deu com a junção do plástico, a gente pode fechar com a sobrinha do ganache, tá? Mas não há necessidade. A gente pode, por exemplo, com o ganache um pouco mais firmezinho, olha aí, fechando esses buraquinhos aqui, mas de verdade não há necessidade, porque eu sempre trabalho com duas peles de pasta. Então a gente vai fazer uma pele branca e a outra pele de acabamento, tá? Aqui o bolo tá gelado ainda, né? Eu vou dissolver um pouquinho o ganache para vocês verem como fica. Vamos lá com o ganache mais derretidinho, facilita aqui a passada, olha. Você pode fazer isso aqui, tá? E cobrindo esses buraquinhos, tá? Mas como eu disse, não há necessidade por conta da segunda pele. Mas se você é como eu, gosta de ver tudo lisinho de cara, pode fazer isso aqui. Como o bolo tá gelado, esse ganache vai endurecer quase que instantaneamente, tá? Aqui ele já vai estar durinho e bonitinho. Já vou mostrar o outro ângulo para vocês. E a gente vai tirar a lateral para ver o que aconteceu com as laterais e as quinas desse bolo. Vocês vão ver agora como que a gente faz, olha. Virar aqui a câmera, pronto. Bom, então é o seguinte, primeira coisa vai ser a gente passar aqui deixa eu tirar aqui o prato giratório para vocês poderem ver mais de cima. Aqui fica melhor. Eu vou pegar aqui um estilete e vou cortar aqui no meio da espessura do meu papel pluma. Para quê? Para cortar, para rasgar aqui esse plástico filme que a gente fez um embrulho, lembram? Que ele tá todinho embrulhado. Aí a gente faz isso, tira ele todinho daqui, tá? Porque eu quero, na verdade, tirar o papel pluma dessa lateral. Mesma coisa a gente faz aqui, olha. Passa todinho aqui para soltar, olha, o plástico, tá? E com isso, gente, o nosso papel pluma tá completamente limpo, tá? Porque a gente usou apenas soltar aqui esse plástico todo, a gente usou somente a parte interna dele com o plástico, né? Então ele solta, olha, limpinho, limpinho. Você pode usar quantas vezes você quiser esse molde para os seus bolos. E aqui você puxa
delicadamente o plástico. E olha o que acontece, gente. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Olha como a lateral fica linda, bonitinha, certinha, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho mais para vocês verem, olha. E assim eu faço, principalmente para bolos altos, tá? É assim que eu trabalho, com tranquilidade, tá? Para não ter problema aqui, ó. Ele já sai certinho, limpinho. Vou virar aqui de novo para a câmera para vocês verem, olha. Soltando o plástico aqui, cadê? Ó. Tá, o plástico filme sai todinho, inteirinho, não gruda no chocolate, tá? E aqui, quando tiver rebarbinha, tal, a gente complementa com o restantinho do ganache, tá? Então, a gente vai fazendo assim para todas as bordas. Ó, como é que tá nosso forninho. E agora, gente, simbora para decorar esse bolo. Então, eu vou começar passando em toda a superfície do ganache cola de CMC, ou pode ser também água, tá? Então, para colar a pasta americana no ganache, pode colar perfeitamente com água agora, desde que seja toda a superfície, com todos os detalhezinhos, tá? Com a cola, para não correr risco de dar bolha ou ficar alguma parte sem colagem, tá? Então, eu farei isso aqui em toda a superfície do chocolate, certo? E agora vamos trabalhar com uma primeira pele de pasta americana, fazendo uma primeira camada, apenas para tirar as primeiras imperfeições do que a gente fez de ganache, da blindagem, certo? Então, toda essa primeira pele vai ser bem fina, vai ficar feia, não é para ficar bonito. O que vai ficar bonito depois é a segunda pele, que vai ser a pele de acabamento, que vai entrar assim, aí com a cor definitiva do bolo que você quer fazer. Então essa técnica, gente, serve para qualquer bolo. Todos os meus bolos, por mais simples, redondinho, pequeno, eu faço sempre duas peles. Uma primeira pele branca, bem fininha, feia, e a segunda um pouco menos fina, não grossa, mas menos fina, na cor desejada, que também pode ser branco ou qualquer outra cor. E aí, quando uma pasta americana cai sobre ela mesma, o acabamento fica outro, fica diferente. Então experimentem, se você nunca fez essa técnica, botar a pasta americana em cima diretamente do bolo ou colocar sobre uma pele anterior de pasta americana dá toda a diferença. Então se liga nessa dica aí e vamos então fazer a primeira pele da massa, tá? Abrindo ela bem fina e usando aquele material que usamos para fazer o ganache. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou então abrir essa massa fina, começo abrindo aqui com rolinho mesmo, tá? E vou finalizar abrindo com a minha laminadora, porque eu quero ela bem fininha. Se você não tem laminadora, não tem problema nenhum, basta então que faça ela na mão mesmo, toda bem fininha, tá? Então, vamos lá, vou levar para a laminadora. Então, tá aqui a massa já laminada, tá? E agora, a técnica, tá, gente? Sabe o que a gente vai usar? Aquele papel pluma que nós usamos embaladinho com plástico filme para poder, então, fazer a jogadinha com ganache. Lembram da lateral? Como ele sai limpinho de dentro do plástico, eu aproveito ele para fazer a transferência da minha pasta americana para a lateral do bolo de uma forma muito legal. Repara, eu vou colocar o papel pluma aqui, tá? Sobre a massa e vou cortar, obviamente, deixando um tantinho sobrando, tá? Então, não gosto de cortar exatamente no limite dele, não. Corto com um pouquinho sobrando e uso exatamente esse papel para fazer a transferência da massa. O que eu vou fazer? Polvilhar um pouco do nosso amido sobre a placa para não correr risco, tá? Da minha massa grudar aqui no papel, então tá bem polvilhadinho aqui, tá? E vou então, olha, colocar essa massa sobre o papel, deixando um dos lados certinho aqui embaixo, ó, que é onde a gente vai limitar com a base
do nosso bolo, tá? E agora a gente vai pegar isso aqui e fazer a transferência na lateral do bolo dessa forma que eu vou mostrar. Veja, eu posiciono início da massa com o início do bolo e simplesmente transfiro com a placa, tá? Fazendo esse movimento aqui e pressionando, tá? Olha, tá? Pressionando com a placa para que a minha pasta americana já pegue a aderência de uma forma fácil. Por que que eu faço a transferência com essa placa? Porque o meu bolo é muito alto, certo? Então, como o bolo é muito alto, fica difícil fazer isso na mão, ok? E aí agora a gente vai trabalhar agora com, deixa eu virar aqui, com as pazinhas alisadoras para dar um acabamento bem legal, vocês vão ver. O acabamento dado com essa pazinha alisadora, ela é muito boa, embora a primeira pele você não precise ter o acabamento perfeito, né? Porque o acabamento perfeito a gente só vai ter com a segunda pele, mas ela já vai fazer uma aderência muito boa, principalmente em casos como esse de bolos muito altos. Então, fica aí a dica, tá? Para aqueles tall cakes, né? Que são os bolos acima de 10 centímetros de altura. Ele vai ficar muito bom. E a gente já faz essa transferência. E farei isso para todos os lados do bolo, como vocês vão ver aqui. Ele já prontinho e já com toda a primeira pele aplicada. E é claro que todo o excesso de massa eu retiro, né? Eu gosto de usar uma lâminazinha de estilete e eu venho retirando todo o excesso de massa, deixando ele certinho na bordinha do bolo. Dessa forma, e assim nós vamos cobrir todo ele. E aqui, ó, um super segredo para você manter a quina legal deixa a segunda parte, né, a outra parte que vai encaixar com a anterior, deixa uma sobrinha de massa, assim, e aí você pode vir com uma espátula de quina, olha, pressionando a sobrinha da massa no anterior, ele acerta a quina bonitinha para você, olha, já fica perfeito. E como essa daqui é a primeira pele, essa diferença aqui não vai ter problema porque vai ser coberta pela segunda pele. Tcharam! E agora, como passe de mágica, nosso bolo totalmente coberto, forradinho, bonitinho. E aí, o que acontece, né? Quando a gente passa o amido, qualquer massa colorida, ela fica, né, com o amido aqui. Então, tem uma dica muito maravilhosa para resolver isso, que é borrifar álcool de cereais, sempre usando um paninho virgem. Então, adoro esse papel toalha que não é descartável, sabe? Ele parece um tecidinho. Então, pega ele virgem e aí você vai borrifar álcool de cereais para fazer, então, a limpeza. Olha, pode borrifar até direto aqui, tá? Para fazer a limpeza desse amido e o teu bolo vai ficar lindão. Aí você vai ver, identificar aonde por acaso ficou alguma bolha. E aí, no caso de dar bolha como essa, a gente vem com um alfinetinho pequenininho, uma seringuinha, né? Pequenininha, deixa eu enxergar aqui onde é que tá. E a gente vem, então, olha, eliminando as bolinhas para ficar um acabamento sempre perfeitinho. Prontinho, já temos o nosso bolo coberto, lindão. Agora temos que esperar esse álcool todo evaporar. Isso vai levar questão de uns 10 minutinhos. Quando a massa absorver, o álcool evaporar, ela vai voltar ao estado normal dela. Não vai ficar com esse brilho, tá? Ele vai voltar das mesmas características da pasta americana. E agora, gente, é só decorar o seu bolo quadrado, retangular, alto, com todas as dicas que eu dei aqui. Legal demais, né? Ah, e a parte de cima eu não cobri porque a gente já tem a decoração feita, é só aplicar. Daí basta centralizar direitinho e colar com a cola de CMC, aplicar os botõezinhos também, centralizando direitinho. E aí, caso o seu botãozinho seja muito pesado, eu recomendo que cole com glacê real, para ficar bem firme e seguro. E aí agora aplico de papel de arroz a parte mais importante de todas, né? Que é a logomarca da farinha rosa branca bem no centro, conforme tem no modelo original do fogãozinho de papel. Muito fofo, né?
E aqui está nosso fogãozinho de bolo super fofo. E aí você decora como quiser, mas presta atenção na quantidade de dica que tem nessa super aula em parceria com a Farinha Rosa Branca. Muito obrigada por vocês assistirem, espero que tenha ajudado. Um grande beijo!